Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Independente do instrumento que você escolheu, essa primeira aula, ela serve para todos os instrumentos, tá? Teclado, violão, guitarra, bateria, tudo, qualquer instrumento. Porque hoje nós vamos falar sobre música, que isso é comum para todos. Aí também, mas é tão importante assim falar sobre música nesse contexto? Sim, estamos falando de um contexto teórico que vai avançando gradativamente. Bem, a música é a arte de combinar os sons. Lembre-se disso para o resto da vida. Música é a arte ou ciência de combinar os sons. Existem outras definições mais completas, né? De forma agradável aos ouvidos, né? Mas, assim, a princípio, a arte de combinar os sons. Então, identificando que a música é uma arte, a gente já sabe aí que tem um monte de coisas que não exatamente a ciência explica, né? A gente tenta, o que dá pra gente explicar, além da questão do dom e tudo, a gente consegue, porque existem as regras e é aqui que a gente vai estar aprendendo sobre isso. Eu falo isso porque muitas vezes você, mesmo agora começando um curso iniciante, pode já ter se arriscado e tocado alguma coisa em algum instrumento, mesmo sem aula. Não se iluda com isso não, tá? Essa questão de você tocar mesmo sem a aula é prova que existe arte dentro de você. Por mais simples que tenha, até as palmas, quando você bate, elas expressam algum tipo de arte que está dentro de você. Mas avançar depende de estudo, tá? Então, vamos estudar teoria a partir de agora, de uma maneira simples, tá? Didática e que vai funcionar muito para as próximas aulas. É extremamente importante você saber das coisas que você vai saber nessa primeira aula. Primeiro, depois que a gente descobre que a música é a arte de combinar os sons, a gente vai começar a separar a música por partes, tá? A música se divide em três partes. Lembre-se disso, três partes, que são melodia, harmonia e ritmo. De novo, melodia, harmonia e ritmo. Tente falar isso mais de uma vez, pelo menos 10 vezes, para que isso fique memorizado e que você não se esqueça mais, tá? Melodia. O que é melodia? Melodia é a combinação de sons sucessivos, ou seja, que se sucedem um após o outro. Independente do instrumento, você tem condição de, através da melodia, basear principalmente as suas canções, né? A melodia é o cérebro da música, é como começa e como nasce tudo. Então, pense você, se eu fizer, mesmo sem letra, tá? Uma melodia como sem letra você consegue, eu solfejando as notas, solfejo é exatamente a forma de cantar as notas, a gente chama isso de solfejo, tá? Então, quando você se expressa assim, usando essas notas, você que está ouvindo consegue identificar que música eu estou me referindo, que canção eu estou me referindo, mesmo que não tenha uma letra, uma palavra cantada. Isso a gente consegue fazer na maioria dos instrumentos, é o que chamamos de melodia. E isso é o nosso principal foco na música, porque através das melodias a gente agora trabalha as outras duas partes da música, que são harmonia e ritmo. A harmonia, ela funciona um pouco diferente, uma depende da outra. Como eu disse, eu peguei a música e dividi nessas três partes para estudar, tá ok? Mas você vai observar ao longo do curso, ao longo das aulas, que não dá para... Se eu ficar estudando apenas uma das coisas, eu vou acabar ficando sempre pobre em outra. E na hora de funcionar isso na prática, eu vou perder muito, porque quando você tem uma base sólida, né, uma base de crescimento constante em todas essas três, você consegue crescer de uma maneira proporcional e sua música fica muito mais liberta nessas construções e composições futuras. Então, saindo da melodia, acredito que você já tenha entendido, esses solinhos que a gente ouve, a própria música em si, quando ela é cantada, pelo fato da melodia ser notas sucessivas, ou seja, que uma depois da outra, né? Tan, 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 tan,
tan, você vai construindo através dessas notinhas uma ideia, né, que a gente chama de ideia melódica, composição melódica. E isso é particularmente, ou basicamente, 70% do que se diz ser uma música, porque ela sim faz a diferença, a característica principal da música é a identidade da música. Aí agora nós temos a harmonia, que na verdade serve de apoio para a melodia, ela serve de acompanhamento para a melodia. A harmonia, como o próprio nome já diz, é quando você junta sons e eles têm dentro dele, como o próprio nome diz, harmonia, né? É a combinação de sons simultâneos. Quando você toca mais de uma nota por vez, você começa a dar característica harmônica a uma música. E muitas vezes você apenas coloca isso como um apoio para a melodia. E a gente costuma usar na harmonia o que a gente chama de acordes. Acordes é um conjunto de 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Aí você forma um acorde, existem várias classificações de acordes, mas isso vai ficar para uma próxima aula, tá? Independente do instrumento que você estude, você precisa entender dessa classificação. Hoje vamos passar rapidamente sobre essas informações que são extremamente importantes. No final dessa aula, independente do curso que você adquiriu, você vai estar tendo a iniciação dessa aula, no final dessa aula ainda, no instrumento que você faz parte, tá ok? Independente qual foi. Tá, continuando, a gente tem agora, depois de a gente ter falado de melodia e de harmonia, ou seja, a harmonia ela cria os acordes, que são sons, notas juntas, e elas juntas conseguem fazer praticamente o mesmo som, nosso ouvido entende como um som. Existe uma harmonia, né, como o próprio nome diz, entre essas notas, né? Então, assim a gente tem a base para a melodia. E o ritmo, na verdade, o próprio nome também já define o ritmo, né? O ritmo a gente acaba utilizando de situações repetitivas, onde a gente conta o que a gente chama de pulsação. Existem muitos tipos de pulsação que já são conhecidos por nós. A pulsação do coração, por exemplo, a pulsação de um relógio, o pulsar de um relógio é constante. Então a gente pega na música a constância da velocidade do que está se passando e a gente consegue ali ter um movimento idêntico e constante, que é o que a gente chama de pulsação, né? Só que o ritmo, na hora de estudar o ritmo, a gente vai ver isso mais para frente, a gente divide ele em duas partes. Para estudá-lo, a gente estuda os estilos musicais, né, os gêneros musicais, que são as diversas combinações de batidas para se formar um gênero, e a gente também estuda o que a gente chama de compasso, que aí é como a gente conta as coisas dentro, é tudo matemático. O compasso, também a combinação das harmônicas, tem muito a ver com matemática, tá? Essa coisa de ter cálculos para se fazer as coisas tem tudo a ver quando a gente diz respeito ao ritmo, que é tudo de contagem, e quando a gente também está falando de formação de acordes, porque tudo é uma questão de contagem, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, tendo essa base do que é música, quantas partes se divide a música, caso você tenha dúvida, volta e assiste do começo da aula, e é até bom você assistir essa aula mais de uma vez, e a gente falou de cada uma das 3 partes, melodia, harmonia e ritmo, estamos falando de cada uma dessas 3 partes funcionando na prática, tá certo? Agora a gente vai falar quais são as notas musicais. Isso mesmo, existem as expressões de frequência chamadas de nota musical. Então, numa linguagem bem simples, cada sonzinho que a gente aperta, digamos que seja um teclado, cada notinha cada teclinha que a gente aperta, no violão, cada corda que a gente bate, ou aperta, ou puxa, sai uma nota musical, tá? A princípio, nós vamos aprender as primeiras 7 notas musicais, tá? Talvez você já saiba, mas não custa nada a gente repetir. Primeiro, a gente conhece a nota chamada Dó. Depois da nota Dó vem a nota Ré, depois a nota Mi, depois a nota Fá, depois a nota Sol, depois a nota Lá, depois a nota Si. E depois eu repito o Dó e continuo, mostrando aí que o que vai definir a continuidade ou até mesmo o encerramento desse ciclo de notas é o instrumento que você está tocando, tá? E elas têm uma função do grave
para o agudo, caso eu fale nessa sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ela está saindo do grave para o agudo, então vamos tentar fazer isso com a voz. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E eu não paro, eu continuo até onde a minha própria extensão vocal aguentar. Para cima, e nós temos também o inverso, do agudo para o grave, quando eu falo essas notas de maneira, a gente chama de descendente. Ascendente é subindo, maneira ascendente, e descendente para baixo. Então vamos tentar aí, de uma forma que vocês entendam, de maneira decrescente, né? Então, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Já ficou grave para mim. Tem gente que consegue extensões bem maiores do que essa. Então, a princípio você começa a entender agora o som. Entende o nome das notas e começa a entender que existe um som e uma frequência e uma limitação de acordo com o que você vai usar para expressar esse som de nota. No teclado, por exemplo, você teria muito mais dós, muito mais rés, muito mais mis, muito mais opções. Violão também, enfim. E a voz também tem uma extensão, cada pessoa vai ter uma extensão vocal diferente. E essa extensão, ou seja, esse território é que vai definir a quantidade de notas que nós conseguimos executar e a altura dessas notas. Agora a gente vai passar para o instrumento para vocês encontrarem onde fica cada uma dessas notas no instrumento. Bem, agora nós estamos com o contrabaixo. Esse é um contrabaixo de 5 cordas. É importante ressaltar a diferença dos contrabaixos de 4, 5 e 6 cordas. Existem baixos também de mais cordas, né? Mais do que 6 cordas. Mas isso é uma coisa muito rara e é muito exótico. Não é um instrumento tão convencional. Na verdade, a base começa nas primeiras 4 cordas. E a gente acrescenta num baixo de 5 cordas a corda de cima, e no baixo de 6 cordas ele tem as mesmas 5 cordas do baixo de 5 cordas e acrescenta-se mais uma corda aí embaixo, tá? Então essa é a nossa base, as 4 cordas. Esse aqui são 5 cordas, tem uma corda a mais aqui em cima, eu vou explicar melhor sobre isso. E uma corda embaixo, quando ganha mais uma corda embaixo quando tem 6 cordas, tá? O contrabaixo ele tem a seguinte afinação. A primeira corda é sempre a corda de baixo, independente da quantidade de cordas do contrabaixo. Essa corda de baixo é a primeira corda de qualquer instrumento de cordas, tá? A gente conta as cordas de baixo para cima. E a gente tem aqui as casas, esses trastes dividem o instrumento inteiro em o que a gente pode chamar de casas, né? Esse espaço que fica, esse aqui chama de nut, que é o começo aqui, e esses trastes aqui deixam esses espaços aqui que são chamados de casas. O que significa isso? Isso aqui é exatamente o local da afinação. Quando eu aperto uma corda, eu aperto contra essa casa, né? Esse metal aqui, e ele vai me dar a nota que está exatamente nesse lugar. Então por isso que é importante que eu aperte o mais forte possível e o mais próximo da casa também possível, para que eu tenha o som perfeito exatamente desse lugar aqui da casa. Então, seguindo esse raciocínio, cordas de baixo para cima, eu tenho as seguintes notas. É importante anotar todas essas instruções das aulas. Primeira corda de um baixo de 4 ou 5 cordas. Essa corda é a corda da nota Sol. Acima temos a nota Ré, segunda corda. Mais acima temos a nota Lá, terceira corda. Mais acima temos a nota Mi. Vamos tocar para a gente ver? Sol. Estou puxando aqui
com a minha mão direita, com o dedo indicador. E o que é que eu faço aqui? É importante, mesmo no começo, a gente também entender a técnica. Eu aperto aqui a nota, puxo para cima, tá? E não para frente e nem para baixo, puxo para cima e eu paro o dedo na próxima corda, ó. Essa é a técnica. Corda solta. O dedo tá aqui, já a postos para tocar a próxima nota. Essa é a nota Sol. Eu abafo com a mão de cá para parar o som, com a mão esquerda. E agora a nota Ré. Próxima nota é nota Lá. E a próxima nota, nota Mi. Essa é exatamente a afinação de um baixo de 4 cordas. No caso desse contrabaixo, eu tenho mais uma corda, que é a corda Si. Bem grave ela. Então, um primeiro exercício importante é exatamente esse. É importante sempre tocar e ouvir o que está fazendo bem, para que o seu ouvido se acostume com o som das notas. É muito importante, isso é muito válido para tocar logo no futuro músicas de ouvido, porque o seu ouvido ele precisa ser treinado com o som das notas. Então eu falo o nome da nota, passo essa informação para o meu ouvido e toco a nota. Mas uma coisa que é agravante, assim, no caso do contrabaixo e outros instrumentos de corda, é que nós precisamos estar sempre com o instrumento afinado. De preferência, a gente pode utilizar um aparelho eletrônico, como no caso do afinador, pode te auxiliar bastante, tá? As tarraxas, são essas peças aqui, elas vão apertar ou afrouxar as cordas para que a gente possa gerar a afinação do instrumento. Então, esse baixo já está afinado, esse contrabaixo está num padrão já de afinação. E esses são o som das notas Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Importante que a mão observe que mais ou menos a postura, estou tentando botar o mais próximo do contrabaixo possível a câmera. Ele está sobre a minha perna, vou um pouquinho mais para trás. Ele está sobre a minha perna, apoiado aqui no meu corpo, essa parte aqui de cima, tá? Eu estou com a postura ereta e eu tenho aqui minha mão totalmente livre, sem fazer nenhum tipo de tensão, nem para um lado nem para o outro. Eu posso, ao tocar, não preciso grudar o braço no corpo, então eu posso deslizar, deixando o braço, o antebraço menos tenso possível, menos tensionado possível. E a minha mão direita, querendo ou não, ela me ajuda a apoiar essa parte aqui do instrumento. Ela encosta no meu corpo, no meu peito aqui no caso, e essa parte de cá, querendo ou não, eu preciso dela para apoiar o baixo, para que o braço fique reto, que se soltar ele vai cair, né? Então eu preciso dessa parte aqui para apoiar o contrabaixo, e ele tem que ficar assim, ó, sem tocar e sem correia. O instrumento está totalmente na posição para tocar. Então o antebraço aqui do lado direito, ele serve de uma maneira muito importante, né, para eu apoiar o instrumento. E mesmo assim eu preciso ter a mão próxima às cordas, tá? Na altura ideal. Então eu vou ter que ir treinando e encontrando isso. Tocando, a gente consegue também ter a ajuda, um pouco da ajuda da mão esquerda quanto a essa questão do apoio, porque atrás do braço do instrumento
eu apoio com o meu dedo polegar, tá? Mas eu não posso segurar o instrumento com a mão. Não posso segurar assim, senão eu não consigo tocar. Então, a palma da mão ela não encosta no braço do instrumento. É apenas o dedo polegar que dá esse apoio aqui. E observe que não é um apoio tão grande, mas ó, já me ajuda, tá vendo? Eu já consigo deixar ele reto. Só no apoio aqui, ó. Ele vai escorregar um pouco, mas aí eu posso equilibrar um pouco esse apoio entre a mão esquerda e o antebraço direito, tá? Porque eu preciso também, e muitas vezes, sair da posição do antebraço aqui. Então, eu tenho aqui esse volume aqui, é um pouco de apoio aqui e um pouco de apoio aqui, tá? E eu deixando a mão, porque eu também não posso fazer isso, não é legal, porque se você vai tocando, ele vai lesionando, porque você está fazendo tensão, né? Está tensionando o músculo. Então, sempre deixar todos os músculos o mais relaxados possível. Então, tá aqui. Um pouco de apoio aqui, um pouco de apoio aqui. Eu tenho o apoio que eu preciso. Nada muito pesado, a não ser que o instrumento seja realmente um instrumento pesado, mas normalmente o instrumento não é tão pesado assim. E normalmente eu toco fazendo essa pinça na mão direita com mais de um dedo. Como o exercício agora é mais para adaptação mesmo, pode usar apenas o dedo indicador sem problema nenhum. Tá, e agora vamos tentar, eu falo tentar porque diferente de outros instrumentos, igual o teclado, encontrar as notas no instrumento de corda é uma missão um pouco mais complexa, e as aulas de teoria elas vão avançando e a gente vai se encontrando aqui, porque as notas aqui estão bem misturadas. Existem as notas naturais, mas também existem outras notas e elas ficam misturadas no braço do instrumento. Aprendendo, como a gente no começo da aula, que isso aqui são casas e essas são as cordas. Eu tenho aqui primeira casa, segunda casa, terceira casa e assim sucessivamente, e as cordas também. Assim eu já consigo entender, ter uma breve noção do que seria uma tablatura. A tablatura ela vem exatamente as linhas que representam as cordas, né? A linha de baixo e vai subindo, se representa exatamente as cordas do instrumento, e a numeração representa as casas, né? Então é assim que se lê uma tablatura, quase parecido com a partitura, não é exatamente, mas é um pouco parecido com a partitura, mas eu não consigo lá na tablatura não marca o tempo das coisas, né? Só marca aonde eu vou encontrar a nota no instrumento. Então é importante que o seu instrumento esteja sempre muito bem afinado para você encontrar na internet as tablaturas das músicas que você gosta e conseguir ler com facilidade. Ao longo das aulas nós vamos abordar melhor esse assunto de tablatura. Então, o nosso primeiro exercício é simples, tá? Mas é muito importante. Os 4 dedos que nós temos aqui para utilizar na mão esquerda, a gente vai poder numerá-los como 1, 2, 3 e 4. Tá? 1, indicador, 2, médio, 3, anular e 4, dedo mínimo. Então, 1, 2, 3 e 4. Vamos pegar cada uma dessas cordas. É muito importante esse exercício porque vai te dar já uma coordenação, porque querendo ou não, esse instrumento depende das duas mãos para emitir um som. Então, eu preciso coordená-las, né? É importante que eu faça coordenação para eu ter o som mais limpo possível. Tudo é coordenação entre as duas mãos, né? Para eu chegar nos resultados que eu preciso. Então, segue a dica. Vamos praticar. O exercício que eu deixo para a aula de hoje é cromatismo, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é um assunto complexo, mas agora é apenas subir casa por casa usando cada um dos dedos. Vai te dar uma abertura de mão. O meu conselho agora é não começar na primeira casa, tá? Porque a princípio é muito doloroso a abertura de mão na primeira casa. Então nós vamos começar na 12ª casa.
Normalmente ela é marcada aqui com 2 pontinhos, ou tem uma marcação aqui. Você conta 1, 2, 3 até o 12, tá? 12ª casa, e é aqui que você vai fazer, porque as casas ficam bem mais próximas, tá? Ficam bem semelhantes aí a de um violão. Então, o que eu quero que você faça? Usando 1 ou 2 dedos. No caso aí você pode começar com 1 e depois mudar para 2, tá? Intercala 1, 2, 1, 2, 1, 2, puxando para cima, repousando na corda de cima. Ó, tô aqui, ó, repousando na corda de cima, apoiando aqui, apoiando um pouco aqui também, tá? Lembrando desse apoio sempre. Então, deixa eu me aproximar mais aqui. Aqui, ó, 12ª casa, apoio aqui, tá? Sem tensões. Está super bem apoiado, sem tensões no resto do corpo, nenhuma parte do corpo, tá? E eu tenho aqui, estou sobre a minha perna direita e vamos lá. Estou usando aqui os 2 dedos, ó. Eu estou abafando aqui. Ó. Devagar. Cada dedo eu só vou intercalar. Dedo da mão direita, dedo 1, 2, 1, 2. E aqui é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Subir, faça a mesma coisa, puxo e aqui eu já seguro na corda de cima como apoio. Detalhe, a corda de baixo parou de soar porque essa parte aqui do meu dedo da mão esquerda abafou a corda embaixo. O instrumento de corda, principalmente o contrabaixo, tem que ter muito essa jogada de abafar as cordas que ficam soltas, para não ficar assim, ó. Vai aí. Não sei se dá para entender, para ouvir direito aí. Se você não tomar cuidado, você vai deixando outras cordas soarem, né? Ainda vai soando outras cordas. Então tudo tem que ser um jogo de abafar. Então eu uso as 2 mãos em situações específicas, e a gente vai aprendendo isso ao decorrer das aulas, para ir abafando o som. Nesse caso aqui, por exemplo, o meu dedo polegar aqui em cima, ele está já bem posicionado, está encostado aqui nas 3 primeiras cordas, para elas não soarem, ó, não soam. Então eu tô deixando aqui as 2 cordas liberadas aqui no baixo de 5 cordas, tá? Liberadas aqui, e que é o que eu tô tocando agora. Ao longo que eu vou subindo, eu vou também subindo o dedo aqui e vou liberando as cordas, tá? E a mão direita abafa de cima para baixo e a mão esquerda abafa de baixo para cima. Então quando eu vou tocar aqui uma coisa aqui em cima, eu libero aqui a mão direita, mas em compensação a mão esquerda é quem abafa, o resto do dedo aqui, quem abafa as cordas de baixo, ó. É aqui. Aí agora eu já tô descendo. Como eu bati e apoiei aqui, né? O próprio apoio já me dá esse abafado aí da nota. Mas desci para terceira corda, no caso aqui, eu já botei o polegar de novo. Com muita prática isso vai se tornando intuitivo e você não precisa mais ficar prestando atenção no que você está fazendo. Mas agora tudo tem que ter uma atenção redobrada. É importante para você se tornar um grande baixista, dar atenção a esses detalhes, tá? Que vão te ajudar e vão te adiantar muito, muito mesmo. Então, no final da nossa primeira aula é isso, ó. Subi uma corda, abafou aqui, ó. Subi mais uma corda, abafando aqui, ó. E o dedo polegar tá subindo, ó. Subiu mais uma corda. Se for 4 cordas, termina aqui. Se for 5, até em cima. Opa, desculpa.
É importante apertar as cordas o máximo possível. Aqui, tá? Então é isso. Pratica bem devagar. Mais devagar, se for o caso. Com o auxílio de um metrônomo, você pode baixar até no seu celular um aplicativo. Ele vai contar o tempo constantemente. Próxima aula eu vou usar esse metrônomo para você ver como que funciona. E você vai tendo uma constância que é importante também você se acostumar. Observe que eu preciso virar um pouquinho a minha mão, ó. Por que eu virei? Porque os meus dedos, uns são maiores do que os outros, né? Então quando eu faço isso para tentar nivelá-los, é normal que eles façam isso aqui, ó, essa escadinha aqui, não é isso? Você nunca vai conseguir botar o dedo mínimo para ficar da altura, fazer muita tensão para conseguir um negócio desse. Então a gente faz assim, tá? E ele vai dar uma pequena curvatura, a gente vira um pouquinho só a mão, mas é bem pouquinho, tá? Só para eu conseguir isso aqui, ó, tá? Para eu não ter que curvar tanto o dedo. Eu não tô falando, aqui embaixo eu curvo sim os dedos, mas eu tô falando aqui em cima, tá? Aqui em cima já fica mais difícil, então eu dou uma viradinha na mão para tocar as notas aqui em cima, tá? E aqui eu vou virando a mão, botando ao normal. Então é isso. Se preocupe principalmente em sincronizar. Lembra que na aula teórica a gente falou exatamente nessa parte teórica de o que é música, em quantas partes ela se divide, né? E essas coisas são extremamente importantes. Volte a aula quantas vezes você precisar para relembrar esse assunto, entender melhor sobre o que é música, em quantas partes se divide, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar daqui para frente. E isso, sem dúvida, é o mais importante. Essa parte teórica ela vai desbloquear muita coisa no futuro para você. Então pratique isso para adquirir a parte técnica, né? Para você adquirir um pouco mais de intimidade com o seu instrumento em relação ao nível técnico. E a gente vai inserindo aqui as informações teóricas. Eu não vou colocar agora o que é o Dó, Ré, Mi aqui, agora nesse momento, porque a gente ainda tem esse gigante para vencer, né? Mas nós vamos encontrar sim, a partir da próxima aula, onde é que estão as notas aqui no instrumento, tá ok? Um abraço e bons estudos!